Olá, meio dia e meia pela sua TV Vila Imperial, ao vivo, o nosso programa Vitrine. Hoje um dia um pouquinho frio, já estamos quase que... O inverno já está se apoderando da nossa cidade. Vamos falar de cultura, vamos falar de turismo, as principais vocações da nossa cidade. E comigo, em nossos estúdios, um empresário hoteleiro, Bruno Vanderlei, que assumiu a presidência do Convention Bureau. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Kátia. Seja bem-vindo. Boa tarde, telespectadores. Obrigado. Nós estávamos aqui aquecendo antes de entrarmos no ar, e aí a história do Bruno, vamos começar pela história do Bruno até chegarmos ao Convention, né? Você é hoje hoteleiro, já há mais de uma década, mas a tua história, a despeito de você ser carioca, ela está intimamente ligada a Petrópolis. Conta um pouquinho sobre isso. Bom, Petrópolis, uma cidade que eu realmente amo, de paixão. Eu comecei a frequentar logo depois que eu nasci. Os meus avós já tinham casa em Petrópolis, então eu vinha para cá, passei todas as férias da minha vida, todos os finais de semana. Entre 77 e 80, meus pais mudaram para cá, eu vim, então estudei aqui em Petrópolis, fiz grandes amigos, foi uma fase maravilhosa e eu fui obrigado a voltar para o Rio, não por escolha, mas eu era criança, né? E em 94, na primeira oportunidade, por conta própria, eu voltei para Petrópolis. Aí, com o decorrer do tempo, precisando trabalhar na cidade, surgiu a pousada. Surgiu a pousada. Exatamente. Como é que foi esse surgimento da pousada? Porque a sua formação é zootecnia. Pois é. Como é que é? De zootecnia a empresariar, a tocar, a conduzir, né, um equipamento turístico. Como é que Olha, é isso? É uma coisa engraçada, porque era uma coisa da família, né? Eu sempre quis ter uma fazenda, uma produção rural, voltada para a cultura orgânica. E nós passamos 2 anos procurando a propriedade para ter uma produção orgânica e, simultaneamente, um hotel, que seria um hotel fazenda, né? Então, só que 2 anos de procura, não encontramos nada que realmente tivesse agradado, que tivesse um preço razoável para poder investir. E um belo dia, do lado da minha casa, no terreno da família, eu olhei, fiz um cálculo por alto, cabe. Aí nasceu a pousada dos Pirineus, que é pequenininha, uma micropousada, né, mas extremamente romântica e que faz muito bem a Petrópolis, porque ela sempre atrai grandes matérias de grandes revistas, por sempre ser uma pousada com diferenciais, né? E aí, voltando a essa questão da gestão de pousadas, porque às vezes o senso comum acha, né, que, aliás, muitas pessoas, né? Depois, quando eu me aposentar, eu vou empreender, né? Vou ser empresário do setor hoteleiro, vou abrir uma pousada, né, poucos quartos, e acham que a gestão, né, deste equipamento turístico, né, é fácil, é agradável, é desfrutar do convívio dos hóspedes. E, na verdade, esse romantismo todo não é bem assim, né? Não. Como é que são essas rotinas? Como é que se dá esse processo de um empresário à frente do seu empreendimento? Não, a visão do leigo do assunto é romântica. A pessoa jura que pousada é uma atividade extremamente fácil, lucrativa, né, que dá muito dinheiro, né, e que você não tem que fazer absolutamente nada. O meu conselho é que, se alguém tem um sonho de um dia trabalhar no ramo, que faça isso jovem, porque vai precisar de muita disposição. Não espera aquele velho plano de se aposentar e abrir uma pousada, pegar o fundo de garantia, que às vezes a pessoa consegue, né, depois de muitos anos de trabalho, para montar um negócio. E descansar. E descansar. Não vai descansar. O trabalho é árduo, é um trabalho muito pesado, é uma guerra diária. Atrair cliente para a região não é fácil, é uma atividade dificílima, tá? Então, o seu trabalho, ele tá desde a captação do hóspede até montar uma rede de fornecedores adequada, até você montar uma equipe
que funcione dentro de um hotel. Essa equipe, ela muda o tempo todo e você, como proprietário, você se vê trabalhando efetivamente em todos os setores da pousada durante apenas 24 horas por dia. A pousada não para, você tem que estar ligado 24 horas. Então, a Pirineus, por exemplo, se um dia tiver que sair da Pirineus, ela tem que fechar para que eu possa sair. Porque efetivamente eu estou envolvido no trabalho diário da pousada, entendeu? Nós estamos falando da hospedagem, da entrega do serviço, né? E a questão da hospedagem, como está hoje, depois desse momento aí que nós passamos com a situação no Vale do Cuiabá, que refletiu na cidade como um todo, nós estávamos aqui tratando exatamente dessa questão da percepção de Petrópolis, não apenas, né, do morador, mas das pessoas dos empresários, das pessoas que possuem seus negócios, né? E a despeito dessas pessoas não acreditarem que fazem parte desse grande sistema, né? Como está a taxa de hospedagem? Nós já nos recuperamos em relação aos outros anos? Não, ainda não chegamos no mesmo patamar de outros anos. Tá? Na verdade, já até havia um pequeno declínio, um pequeno problema em relação a dólar barato, por exemplo, que leva pessoas para outros países. Então você já vimos em 2010 travando uma grande batalha para manter a nossa taxa de ocupação em Petrópolis. Quando veio a chuva de janeiro, infelizmente, né, acho que o pior de tudo são, infelizmente, as mortes e a dor das famílias que ficam. Isso aí não tem reparo, eu acho algo assim pavoroso, né? E nós passamos por isso. E nós vivemos hoje um segundo problema, que é o efeito disso, o efeito, no caso, cascata mesmo. Quer dizer, a partir daquele momento, passamos a ter uma taxa de ocupação média de 10% nos primeiros meses diretos, nós estamos recuperando agora. O carnaval teve 80%, foi alto até, né? Surpreendeu. Em relação à situação. Nós chegamos a 92% no feriado da Semana Santa, mas para ter o sucesso no feriado, os finais de semana que antecedem os posteriores, esses intervalos não têm movimento ainda tão grande, tem o hiato. Tá? Então, nós temos uma dura batalha pela frente para conquistar novamente o turista de outros estados. Ele não está vindo. Ele vem, mas em pequena quantidade, nada comparado ao nosso movimento normal. Tá? Mas o carioca, por exemplo, ele já está ciente da condição da região, ele já frequenta a região, né, e é o que está realmente equilibrando a situação. Eu até ia te perguntar, qual é o perfil desse público que frequenta Petrópolis? Porque nós temos o veranista, que também movimenta a cadeia, né, e a maioria cariocas, em sua maioria. Temos o turista nacional e o turista internacional. Esse movimento dos estados, né, qual é o maior volume? Continua sendo o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, com certeza. Minas e São Paulo disputam também esse segundo lugar. Mas também é variável. O turista estrangeiro, ele procura muito mais centro histórico, ele não procura os distritos. Entendi. O turista de outros estados, ele concentra a visita ao centro histórico, quer dizer, a hospedagem no centro histórico. E o carioca, ele concentra os distritos. Então, a gente precisa ter um intercâmbio, precisa ter mais turistas de outros estados frequentando os distritos e mais cariocas funcionando o primeiro distrito à parte. Tem que mesclar. Agora, não é só mesclar, tem que triplicar o número de visitantes na cidade para equilibrar a taxa de ocupação. E aí, nós sabemos, né, o pessoal que atua na área, no segmento turístico, que imediatamente houve aí uma ação, um grupo, que foi o Comitê Agenda Positiva, na qual vocês, com a representação do Convention, presentes, integrantes e participantes, assim como também outras instâncias, outras instituições. Prefeitura, né? Todos. Prefeitura, Fundação de Cultura, de Cultura, Comércio, Arte, Museu Imperial. Então, Sebrae, e aí, como ficou, assim, o Convention, vindo aqui, você agora recentemente assumiu, como fica, assim, a atuação do Convention, né, junto a essas iniciativas, e quais são esses próximos passos, né, que estão previstos para empreender aí esse levantar de novo a cidade? Kátia, eu quando cheguei no Convention Bureau, eu tenho uma palavra só para definir o que é preciso fazer para Petrópolis. É a união.
tá? Nenhuma entidade sozinha, ninguém vai conseguir levantar uma cidade se não trabalhar junto com todas as entidades, com tudo, e principalmente com a população. A população tem que passar a entender que o turismo é fundamental para a economia do município, tá? Então, que interfere na vida dela. Interfere na vida de todos. Muitos não entendem, é engraçado, né? Dá aquele quando você fala, quando você fala em turismo, muita gente acha que turismo é uma coisa muito, não, são pousadinhas, né? Não, são restaurantes. As pessoas não têm uma noção exata do que exatamente um hotel movimenta de negócios. Um hotel de médio porte, pequeno, como tem na região, ele movimenta uma lavanderia, padaria, o açougue, o mercado. Ele movimenta uma rede de fornecedores gigante. Ele gera empregos. E cada funcionário de hotéis, restaurantes, ele vai consumir no seu bairro, na padaria, no açougue, na loja de roupas. Então existe uma rede montada, um efeito multiplicador de negócios a partir da hotelaria e dos restaurantes gigantesca. Quando o turismo para, ele manda embora esses funcionários, ele deixa de comprar no fornecedor, o fornecedor manda embora esses funcionários e você começa a ter então aquela padaria no, digamos, Alto da Serra, que nunca recebeu um único turista, de repente vê esse movimento parar. Porque ele não entendeu que o seu cliente trabalha na rede do turismo. Aquela oficina mecânica, poxa, mas eu nunca atendi a um único turista, o que eu tenho a ver com turismo? Tudo. Porque quem levou o carro para consertar naquela oficina, certamente está empregado no turismo, ou está ligado ao turismo, ou é fornecedor do turismo. Então, quando um evento localizado lá na zona rural do Vale do Cuiabá, tão distante aqui do centro de Petrópolis, um evento natural ocorreu ali, ele parou o pipoqueiro no centro histórico. O pipoqueiro parou. A Rua Tereza, que é uma máquina de trazer gente a Petrópolis, parou. Porque essas pessoas que vêm para a Rua Tereza também são turistas. Nos comentários é turismo, assim, é turismo de negócios. As ligações telefônicas eram assim, as mais assim, assustadoras, né? Porque as pessoas acreditavam efetivamente que a cidade tinha acabado como um todo. Né? Um evento grande que o Petrópolis Convention Bureau, na diretoria anterior, trouxe para Petrópolis, que é o maior evento da medicina do esporte no Brasil. Então, estamos trazendo 800 médicos ligados a essa área para um grande evento. A maior dúvida deles é se existe água potável em Petrópolis. Você pode não acreditar, mas é a realidade. As pessoas acham que Petrópolis foi destruída. E essa é a imagem que nós estamos tentando mudar, né, para fora. E é absurdo, a gente sabe, nós estamos aqui, nós vivemos, a gente sabe como está a nossa vida, mas é isso que as pessoas estão pensando lá fora. Então, vejam a dificuldade que as empresas ligadas ao turismo estão enfrentando para trazer pessoas para Petrópolis. Ainda é um problema. Ainda existe essa Está diminuindo, mas diminuiu, claro, mas ainda existe. Mas ainda tem, porque tem muita gente que, digamos, existe uma diferença. No Rio de Janeiro, a gente por estar praticamente 15 anos trabalhando no ramo, a gente vê o comportamento do público. O carioca, que é quem maior frequência da região dos distritos, ele não decide com antecedência o que ele vai fazer no fim de semana. Ele não reserva um hotel um mês antes, faz uma reserva e se programa para vir. Ele vai deixar chegar na sexta-feira para decidir se ele vai para a praia, para a montanha ou se ele fica em casa. Então, ele não tem a reserva antecipada. Então, de repente, todos vêm juntos e enchem a região. No outro final de semana, todos vão para a praia e ninguém vem para a região. O turista de fora, um mineiro ou um paulista, ou de outros estados, eles reservam com um mês e meio, 2 meses de antecedência o passeio. Porque eles vão ficar 4, 5 dias, uma semana. Eles têm um planejamento da viagem. E esse planejamento não existe. Não existem essas reservas antecipadas. Então, esses possíveis clientes da região, eles já mudaram
outros destinos. Eles já estão com as reservas feitas em outros destinos, entendeu? Então é difícil você trazer, mas é uma luta e nós vamos continuar. Quer dizer, talvez lutando. o maior desafio, é um desafio, não apenas do empresário, né, do segmento turístico, do trade como um todo, e aí não apenas os hotéis, as pousadas, os restaurantes, mas também os museus, os outros atrativos turísticos, porque também a razão de ser deles é receber, né, recepcionar turista e visitante. Acho que o maior desafio é quebrar a questão que é uma questão que é a condição natural, que nós temos uma variável que é o tempo. Né? Choveu, não vou subir a serra em função do que já aconteceu, e eu acho que o desafio é você criar, digamos assim, eventos, oferecer experiências. Eu acho que esse realmente é um dos desafios, né? E criar novos atrativos. Petrópolis precisa de mais, por incrível que pareça. Hoje as pessoas se deslocam atrás de novidades, de atrativos. Nós temos aqui tudo, né? Mas podemos ter parques, podemos ter novas coisas, novas facilidades, novas formas das pessoas explorarem a natureza, agregadas aos pacotes, para que a cidade se desenvolva. Nós precisamos de muita coisa. Petrópolis está engatinhando, tá? Em relação ao turismo. Está engatinhando. Petrópolis, ela recebeu o produto pronto, mas ainda não sabe usar. Pode explorar muito mais. Tem muito potencial, é uma coisa incrível. Nosso papo também aqui tem muito potencial. Eu vou pedir um breve intervalo, mas nós já voltamos. Vamos continuar aqui com o Bruno, porque turismo tem muita coisa boa para a gente aprender, saber, né? Enfim, já voltamos.